tudo bem com vocês? Estão todos bem? E ontem, né? Domingo, Dia das Mães, como foi? Foi tudo bem ou vocês precisaram improvisar alguma coisa? Se precisarem improvisar alguma coisa e se conseguiram improvisar, meus parabéns, tá ok? Espero que tenha dado tudo certo. Tirando a brincadeirinha do improviso, certo? É porque eu estou provocando vocês com essa palavra improviso, porque ela é o tema central do conteúdo que nós iremos trabalhar hoje. Mas eu já faço uma pergunta para vocês. Gostaram da pesquisa que fizeram sobre a Semana de Arte Moderna? O que foi que vocês descobriram? Espero que vocês não tenham bebido apenas na fonte da página 118 e 119. Que você tenha ido beber em outras fontes também, mergulhado profundamente, que vocês vão descobrir coisas super interessantes sobre a Semana de Arte Moderna que aconteceu no Brasil, certo? Bem, meus amores, abram o livro de vocês na página 121. Nós iremos trabalhar hoje com uma temática que tem o seguinte título: O espetáculo não pode parar. Criação como improvisação. Lembra que eu já havia falado antes, né? Perguntado, questionado vocês sobre o que vem a ser improvisar? Lembra que eu falei sobre isso? Perguntei, meus alunos, o que é improvisar? O que é criar? Me perdoe. E aí vocês foram dando inúmeras definições e depois eu costurei e expliquei para vocês que quando nós criamos, nós damos origem a algo que nunca tinha existido. Isso é que é criar de fato. Então aqui o espetáculo não pode parar, criação como improvisação. Eu trouxe uma frase para nossa aula hoje, tá ok? Vou lê-la para vocês. É do pesquisador Charles Darwin, né? Aquele que fez as viagens e que descobriu que havia uma seleção natural das espécies. Olha o que ele diz. Na história da humanidade, e entre parênteses tem, e dos animais também, aqueles que aprenderam a colaborar, a improvisar, foram os que prevaleceram. Ao senhor Charles Darwin, eu tiraria o meu chapéu se tivesse um, ok? Porque o que ele diz é verdade. Aqueles que conseguiram colaborar e improvisar foram os que sobreviveram à famosa, não é? Evolução aí, aquela seleção natural. Então, meus amores, aqui a nossa aula de hoje vai falar sobre improvisação. E para bem explicar o que vem a ser improvisação, eles trouxeram como linguagem artística para essa temática o teatro. Essas apresentações também circense, cênica, ele trouxe o teatro porque o teatro explica muito bem o que vem a ser essa improvisação. Mas, para ampliar ainda mais o nosso conhecimento, eu trouxe dois conceitos, não é? Conceito do que vem a ser improvisação e um conceito de improviso que acaba sendo a mesma coisa. Eu trouxe dois conceitos para poder também trabalhar com o conceito que trouxe no livro para que nós possamos entender melhor o que o livro está querendo nos dizer. O conceito de improvisação que eu trouxe para vocês é bem curtinho e bem simples. São acontecimentos que se apresentam sem nenhum planejamento antecipado, ou seja, não houve planejamento. São aquelas situações que a gente não pode imaginar, não pode prever e elas acontecem, certo? E eu também trouxe que o improviso é um elemento presente em qualquer espetáculo teatral, desde o mais formalizado até o mais aberto a inovações. Desde aquela apresentação mais formal de teatro, ou então aquelas que são encenadas nas praças, de uma forma mais contemporânea, mais aberta, em que até o público participa. O improviso pode acontecer em ambas as apresentações teatrais. O improviso é algo, como eu já falei para vocês, não tem como você dominar, simplesmente acontece. E aí na hora você precisa ter técnica, experiência, precisa se valer do seu profissionalismo para você poder entender. Bem, o início do nosso texto, o parágrafo introdutório, ele traz uma situação hipotética, no qual o ator ele nos provoca no seguinte sentido: porque ele apresenta uma peça teatral hipotética, creio eu, na qual ele descreve que a peça ela inicia com uma cena. Tem uma cena, um ato que vai acontecer
E no início desse ato, é uma pessoa que está deitada na cama, terá um sol, e ele irá acordar, e quando ele irá acordar, ele vai dizer a seguinte frase: ah, que lindo amanhecer! O dia será ensolarado. Essa é a frase inicial da peça, que vai ser dita pelo ator. Só que nessa situação hipotética que ele apresenta, ele diz que a iluminação, ou seja, a luz referente ao sol, não vai funcionar, porque deu um problema na lâmpada, na luz, e queimou, não vai ter sol. E aí ele faz os seguintes questionamentos: o que fazer? Qual a solução do problema? O espetáculo não pode parar. O que é que vai acontecer? Não é? Diante de uma situação dessa, como os atores que estão no palco, não é? Vão conseguir resolver esse problema? Será que a maneira mais adequada de resolver esse problema é abrir as cortinas, conversar com a plateia e dizer: olha, nós tivemos um problema na iluminação, não vai ter peça hoje. Então, aqueles que não quiserem voltar outro dia para assistir, pode se dirigir até a bilheteria, pega o dinheiro de volta, vai para casa, boa noite, desculpe. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer em teatro, meus amores. Porque não tem como, o teatro acontece em tempo real. Como o próprio livro diz, lá no terceiro parágrafo da página 121, ele vai dizer: o teatro como uma arte do aqui e agora, olha como ele se refere ao teatro. É a arte do aqui e agora, é o tempo real, tá acontecendo ali. Há uma interação entre o artista e a plateia. O que separa o artista da plateia? O palco, não tem nada que o separe. Não é como no cinema, não é como na televisão, que se o ator errar, se a atriz errar, se acontecer alguma coisa no cenário, corta aquela cena, começa de novo, grava novamente. Não é assim que funciona no teatro. No teatro é em tempo real, então as coisas precisam acontecer e vão acontecer, porque improvisos acontecem, não é? E precisa ser solucionado. E aí vai precisar, eles vão ter que recorrer, por exemplo, à experiência dos artistas que estão em cena, à experiência do iluminador, recorrer à técnica para poder improvisar, porque eles não vão poder improvisar de qualquer forma, não é? Eu tentando resolver essa situação, eu resolveria da seguinte forma, não é? O texto e aquele ato daquela primeira cena, ela acontece com essa fala. Então, isso quer dizer que todas as outras falas também giram em torno daquele personagem que vai acordar numa manhã feliz, alegre e satisfeito, e vai fazer um elogio, não é? Ao dia que amanheceu belíssimo. Então, as outras falas também vão circular em torno dessa manhã, não é? Então, na hora em que o ator, que é responsável por essa fala, improvisar, os outros naturalmente também terão que fazer um improviso para se adequar àquela situação. Eu resolveria da seguinte forma, né? Teve um problema da iluminação, as cortinas vão já abrir, então eu já faria logo da seguinte forma: nossa, mãe, tô atrasada, já amanheceu, nossa, o tempo tá nublado, porque o sol nem apareceu. As outras falas iam também ter que circular, iam ter que girar em torno dessa situação, porque eles iam precisar improvisar. Essa seria a minha forma de resolver a situação da iluminação que não funcionou na hora em que era necessário que ela funcionasse. Pois bem, vamos para o terceiro parágrafo, continuar. O teatro, como a arte do aqui e agora, recorre em vários momentos à improvisação, como saída para problemas que surgem inesperadamente. Olha só, problemas que surgem inesperadamente. E qual foi o conceito que eu trouxe para a aula? Acontecimentos que se apresentam sem nenhum planejamento antecipado. As palavras mudam, mas o conceito central, a definição central é essa. São coisas que acontecem que você não pode prever e nem pode impedir que aconteçam. São situações do dia a dia. E como o teatro tá ali, teatro, ator, palco, plateia.
e a interação é em tempo real, não tem como solucionar. Não tem como mandar vir no outro dia. Tem que ser resolvido ali e agora e tem que ser, não pode ser qualquer resolução. Tem que se fazer algo que se adeque àquele momento. Então aí eles vão ter que se valer da técnica, da experiência, para poder dar uma resposta adequada para a situação que infelizmente aconteceu. Quarto parágrafo. Além dessas possibilidades em que a improvisação em cena é a tentativa de uma solução para resolver um problema, exigindo criatividade e agilidade, há outra forma de improvisação. Trata-se da improvisação como técnica ou recurso da qual o grupo de atores e atrizes se apropria como proposta de criação para determinados espetáculos. Aqui eu queria só abrir uma aspazinha aqui para poder explicar para vocês. Vocês estão ouvindo falar sobre improvisação, teatro de improvisação, mas improvisar no teatro já é algo de muito tempo, já é algo de tempos passados. Eles já trabalhavam com isso. Improvisação como técnica teatral. A improvisação do teatro pode acontecer em função de um problema que surge na hora do espetáculo. Lembra da lâmpada lá, da iluminação que não vai funcionar na situação hipotética que foi apresentada aqui no conteúdo? Mas há companhias de teatro que criam jogos teatrais em que a improvisação faz parte da técnica e da concepção cênica adotada na criação da peça. Por exemplo, tem os stand-ups, né, comedy. Os stand-ups, eles não são apresentações baseadas única e exclusivamente na improvisação. Mas o stand-up já tem essa técnica, não é? O ator que está lá, ele já tem essa técnica, ele já vai preparado para lidar com essas situações. Por exemplo, no teatro, na plateia, um telefone toca, que eles avisam sempre. Se você tiver a oportunidade de ir ao teatro, lá vão ter informativos pedindo que vocês ou desliguem os celulares ou coloquem apenas para vibrar, para não incomodar. Ou então, uma pessoa que está na plateia, que se entusiasma e aí entra de alguma forma na apresentação, uma criança que chora, alguém que tosse ou espirra, uma pessoa que se embate, aplaude antes do momento de aplaudir, então eles têm que estar preparados para tudo isso. Há esse tipo de improvisação e há o teatro que trabalha única e exclusivamente com improviso, como o grupo Jogando no Quintal. Olha só, eles dispunham, eles tinham ali com eles como elemento cênico, como ali fazendo parte de todo o cenário, 2 pneus, não é isso? Então, o que é que eles fazem? Eles fazem uma formação com o próprio corpo e aí improvisam um carro, usando apenas aqueles 2 pneus, entendeu? Os pneus caíram do céu? Não, eles estavam ali porque eles iam usá-los num dado momento. É óbvio que até esse improviso eles já tinham trabalhado, exercitado, né? Colocado em prática e treinado para que apareça o produto final que é entregue para a plateia seja um produto final de qualidade. Um jogo teatral com improvisação pode acontecer em vários locais, com base em muitas situações. Para que ele aconteça, precisamos que as pessoas que jogam estejam predispostas a brincar, a jogar e a enfrentar os desafios na improvisação. Ou seja, todos os atores que fazem parte daquela apresentação, eles precisam saber bater essa bola, não é? Eu jogo a bola para você, você tem que saber devolver essa bola para mim. E o que no momento vai parecer para a plateia que é uma improvisação que acontece ali, naquele momento, aquilo já foi planejado, já há um certo tempo. É claro que ele também trabalham e estão preparados para situações que podem ocorrer, mas eles criam situações na qual eles vão poder improvisar. É preciso fazer, olha só, é preciso fazer alguns combinados para que o jogo teatral de improvisação dê certo. Aquela proposta que eles querem para aquele momento, eles precisam trabalhar previamente para que isso aconteça de uma forma inteligente, prática e que tenha uma ligação, uma conexão com a temática que eles estão apresentando. Quem são esses jogadores?
Quais são as regras? Qual será a duração do jogo? Qual será o problema que vai gerar a improvisação? São questionamentos que são feitos aqui. O jogo de teatro com improvisação é uma forma de criação. Essa leitura, me perdoe, já está na página 122. O jogo de teatro com improvisação é uma forma de criação artística que mostra que aprender e criar podem ser processos divertidos e prazeroso, não é? Isso acontece muito bem, não é um sofrimento, não é algo que pese. O artista, assim como na vida da gente, nós temos que estar preparados. E aí alguém poderia jogar uma bola para mim dizendo assim: "Ah, professora, então o ensino EAD é uma improvisação?" Não, meus amores. Aqui é uma adequação, é uma modalidade educativa que nós estamos lançando mão nesse momento. O que seria essa modalidade? É uma alternativa, é uma forma de educar à distância. Muitas vezes tem pessoas que moram em comunidades quilombolas, índios que moram mesmo bem distantes da cidade. Então, o sistema EAD, que é uma modalidade de educação, ele foi totalmente planejado, organizado para que aconteça à distância, para que a educação possa atingir o maior número de pessoas. Aqui não é a professora não está improvisando diante de vocês. A educação, nesse momento, precisou adequar-se à situação que nos abateu aí, que nos pegou de surpresa. Então, nós estamos lançando mão dessa modalidade. Isso aqui não é um improviso, isso é uma modalidade, é uma adequação. É a educação se adequando ao momento no qual nós estamos agora, nesse momento, certo? Voltando para a nossa aula. Então, quando ele diz assim, que o jogo de teatro com improvisação é uma forma de criação artística que mostra que aprender e criar podem ser processos divertidos e prazerosos, sim, pode. E naquele jogo cênico ali no teatro, naquela interação com o público, é óbvio que precisa causar um prazer, não é algo que vai te causar dor e sofrimento. Poderia até causar, poderia pegar se você fosse pego de surpresa. Mas como eles se preparam e como eles já sabem que pode acontecer algo que eles não previram, então eles já vão preparados. É óbvio que aquilo não vai causar um sofrimento para ele, é como um professor. Todo professor tem 5, 6 planejamentos. Se o A não der certo, ele vai para o B. Se o B não der certo, ele vai para o C. Se o C não der certo, ele vai para o D. Tem que se ter o plano A, o plano B e o plano C, porque também dentro da sala de aula também há um dinamismo. Isso também acontece nas apresentações de teatro. Há um dinamismo naquela apresentação ali. Há uma dinâmica e as situações que eles precisam estar preparados. Então, esse estar preparado, quando eu me preparo previamente, quando eu me antecipo aos fatos, quando eu tento vislumbrar o que pode acontecer e eu me preparo, quando aquela situação acontece, se porventura ela acontecer, isso não vai me causar dor nem sofrimento. Muito pelo contrário, como eu já estou preparada, eu vou conseguir resolver aquela situação de uma maneira que vai ser prazerosa e que vai ser até divertida, porque eu já me preparei para ela, ela não me pegou de surpresa. O grupo teatral Jogando no Quintal tem como proposta a improvisação. Assim, o grupo convida a plateia para participar do espetáculo a todo momento. A proposta desse grupo é o jogo. E para que isso aconteça, cria um ambiente no cenário que lembra uma partida de futebol. Placar, bolas, figurinos com roupas de times, um juiz e outros detalhes dão o tom do espetáculo. Os atores caracterizam-se de palhaços, músicos, criam uma atmosfera de torcida em que o público é convidado a participar dessa turma de jogadores e torcedores. Lembra que o grupo teatral Jogando no Quintal, eles se preparam. Veja que o cenário dele está todo adequado ao futebol. Eles têm roupa, tem a pessoa que vai fazer o papel do juiz. Tem tudo que é necessário para que ocorra um jogo de futebol. Mas veja que quem vai participar com os atores é a plateia. E essa plateia, ela não se preparou previamente. Essa plateia, ela vai ser pega de surpresa. Mas como os atores já se prepararam e eles se valem do improviso, então
A pessoa que será convidada, ela não passará nenhum constrangimento, muito pelo contrário, será tão divertido que ela nem vai perceber, ela nem vai ficar aquela tensão, aquela aflição do momento, não vai deixá-la aflita, porque eles já estão preparados para que aquilo seja um momento de descontração e não um vexame para a pessoa que vai participar. Até mesmo porque, senão, outras pessoas não participariam se percebessem que o primeiro participante passou por uma situação vexatória. Então, eles se organizam. Mas há tanta técnica nessa improvisação que quando ele vai trabalhar com a plateia ali crua, aquela coisa orgânica, cru, bem cru, não é? Porque a pessoa que está na plateia não é um ator, ele não sabe interpretar, encenar, ele não consegue viver aquela cena, aquele personagem, ele não se entregou para aquilo, ele não trabalhou. Então, o que ele vai colocar naquela apresentação é ele mesmo, cru, absolutamente cru, como ele está. Às vezes fica ali paralisado, porque tem pessoas que são extremamente tímidas e não gostam de se mostrar. Então eles vão trabalhar com tudo, com aquela timidez, ou aquela pessoa que é extrovertida demais, aquela que se joga demais. Quando eles fazem esse tipo de apresentação, eles estão preparados para toda e qualquer situação que apareça, até mesmo aquelas que eles não se prepararam. Mas eles sabem que pode acontecer, então eles já vão preparados para qualquer situação que o momento apresente.